Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 118ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aí, em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, demais colegas, servidores dessa casa, público presente, seja bem-vindo. Também o pessoal que vai nos acompanhar via Facebook, através das Antas TV, Fernando Costa, boa noite. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães Luz, presente. Sidney Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 110ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 26 dias do mês de agosto de 2019, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber, relatório para a prestação de contas do deslocamento do agente público servidor Antônio Gustavo de Carvalho Albuquerque, cargo, assessor jurídico, destino Pouso Alegre, Minas Gerais, especificação de diária, quantidade, 1/4 de diária, valor unitário, R$ 35,00, valor do transporte, R$ 24,65, valor total concedido, R$ 59,65, meio de transporte, ônibus, Uber, carona. Data e hora de ida, 15/8/2019, às 5h50. Data e hora de volta, 15/8/2019, às 17 horas, para ir à União Soluções em Gestão Pública, para participar do curso de Legislação Trabalhista na Administração Pública Municipal. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião e nada havendo a tratar na segunda parte da reunião, senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 26 dias do mês de agosto de 2019. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Leitura pela secretária da correspondência recebida. Ofício número 367/2019. Bueno Brandão, 27 de agosto de 2019. Assunto: retirada do projeto de lei. Excelentíssima senhora presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa de Leis o pedido de retirada do projeto
que altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 2.168, de 16 de fevereiro de 2018, para a melhor análise. É o projeto 025/2019. Certo de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. A Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, digníssima Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Tem mais um. Desculpa, os dois. Ofício número 378/2019. Bueno Brandão, 2 de setembro de 2019. Assunto, retirada do projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho a presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa Igreja Casa de Leis o pedido de retirada do projeto de lei que altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 2.168, de 16 de fevereiro de 2018, para a melhor análise. É o número, projeto de lei complementar 026/2019. Certo de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, digníssima Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador José Raimundo de Castro. Senhor Presidente, boa noite. Boa noite. Senhoras e senhores componentes da mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, funcionários, público presente e quem vai nos acompanhar pelas redes sociais, boa noite a todos. Permissão para que eu faça o uso da palavra sentados? Concedida. Senhor Presidente, nesse momento eu queria deixar registrado a minha opinião, posição e voto, com referência ao item 3 da pauta de hoje, do dia 2/9/2019, que se trata de requerimento 014/2019 da vereadora Miriam Guimarães Luz, requerendo o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja enviado a esta Casa de Leis informações acerca da viagem realizada pela diretora do Departamento de Saúde, senhora Jéssica Paula Nunes, à cidade de Brasília. As informações ora prestadas devem abranger a quantidade de áreas, as despesas relacionadas com a viagem e bem como qual foi o conteúdo do deslocamento, apresentando quais benefícios nosso município obteve com a mesma. Quero deixar claro por que não há necessidade do envio do referido ofício e vou votar contra. Esclarecendo, em data de 9 de março de 2017, foi promulgada a emenda à Lei Orgânica Municipal número 08, que diz: emenda à Lei Orgânica Municipal número 08, de 9 de março de 2017. Acrescenta incisa ao artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e a sua mesa diretora promulga a seguinte emenda da referida Lei Orgânica. Artigo 1º. O artigo 66 da Lei Orgânica do município de Bueno Brandão passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. Artigo 66, inciso 36º. Enviar mensalmente cópias digitalizadas dos balancetes da Prefeitura e dos respectivos documentos que deram origem às operações contabilizadas, comprobatórios de entradas e saídas de numerários dos cofres públicos. Artigo 2º. Esta emenda da Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de março de 2017, vereador José Raimundo de Castro, presidente, vereadora Suelene Almeida, vice-presidente, vereador Antônio Marcos Martins, secretário.
Portanto, se eu votar a favor, estarei indo contra a própria legislação votada e promulgada por esta Casa. Inclusive, com votos de todos nós, que foi nessa legislatura que foi aprovada, março de 2017. Então, eu não posso ir contra uma coisa que eu mesmo votei a favor que viesse para cá. Não é? Pois já tive acesso às notas de subempenho, com seus anexos constando as informações solicitadas da referida viagem, que se encontra à disposição de todos os vereadores nos computadores de cada um dos seus gabinetes. As despesas estão de acordo com o Decreto Municipal 013, de 29 de 1 de 2018, que fixa valores de diárias para viagem e dá outras providências, considerando o disposto no artigo 5º da Lei Municipal 2.156, de 8 de 12 de 2017. Meu voto é contra, para atender a legislação municipal em vigor. Portanto, votando a favor, estarei tornando em vão a legislação municipal, a qual votamos a favor e está promulgada, sendo promulgada por esta Casa. E foi esta Casa que promulgou. Quanto aos benefícios obtidos pelo município, está à disposição de todos no site www.conasemes.org.br, www.cosemesmg.org.br, com as informações referentes ao 35º Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, com toda a programação. Inclusive, as despesas relativas, está aqui publicada no Diário do... Certo? Ficha de ordem de compra, número, fornecedor, justificativa, fornecendo 302 passagens aéreas, 159 apartamentos duplos com café da manhã para o 30º Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Brasília, de 1/7 a 5/7. Detalhes da ordem: hospedagem, unidade, valor unitário 160, portanto, Cosemes gastou R$ 64.020 com as reservas de hotel e passagem para os secretários municipais de saúde que foram contemplados para essa viagem, que inclusive são 11 da regional de Pouso Alegre. Bueno Brandão está incluído entre os 11. E também um empenho, número 186403, com as despesas da diária, né, de acordo com a lei. A despesa está aqui, ela foi a despesa sem, só despesa sem, como que está na lei? Despesa, a lei, decreto-lei 013, fixa valores diários de viagem. Sem pernoite, Brasília, R$ 175,00. 5 dias a R$ 175,00, R$ 875,00, que é o valor do empenho da diária. Então, o município pagou apenas a diária alimentação da funcionária. Tá certo? O resto, toda a despesa foi custeada pelo Cosemes e o Conasens, que foi onde organizaram este Congresso Nacional. E, para saber o que foi discutido, qual o benefício que o município teve com esse, no Cosemes e no Congresso Nacional, na programação do Congresso Nacional, está à disposição de todos no site. Tá? Toda a programação, os cursos que foram feitos, onde estão, o horário que foram feitos. Agora, pelo que está na programação, uma gestora de saúde indo participar, eu tenho certeza que o município precisa disso, porque essa é a função do gestor de saúde, de trazer as novidades para serem implantadas no município. Né? Inclusive, ficou muito barato, 5 dias em Brasília por R$ 875,00. Né? Então, isso aqui eu acho que não tem o porquê nós também, e tomarmos tempo
da funcionária da prefeitura, que teve todo o trabalho de digitalizar essa documentação, mandar no CD, o Valdir ir de computador em computador, atualizar os computadores e nós pedir para a prefeitura mandar de novo. Isso é chover no molhado. Né? E gastar dinheiro público à toa, porque nós vamos tirar o funcionário de uma função para estar acatando e correndo atrás de tirar xerox para mandar para cá, de documentação que já está aqui à disposição de quem quer que seja. Né? Seria isso pelo momento. Muito obrigado e boa noite. Estão reabertos os trabalhos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 023/2019, que altera, revoga e acrescenta dispositivos da lei complementar número 2118 de 2017. Projeto de lei complementar número 023 de 2019. Altera, revoga e acrescenta dispositivo à lei complementar número 2118 de 2017. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O inciso 1º da linha H do inciso 5º do artigo 6º da lei complementar de número 2118 de 8 de maio de 2017 passará a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. A construção de todo passeio na área a ser parcelada, inclusive nas áreas públicas, o qual deverá ser entregue devidamente pavimentado e atendendo à legislação municipal pertinente. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, passará a vigorar com a seguinte redação e acrescido dos incisos 1 e 2. Parágrafo 1º. Os desmembramentos poderão ter área menor que a prevista na presente lei complementar quando se enquadrar em uma das seguintes situações. Inciso 1º. Regularização de desmembramento já consolidado, assim considerado aquele que a situação fática ou jurídica do imóvel indique que o imóvel já se encontra desmembrado desde antes de 20 de agosto de 2009, devendo, para a comprovação da situação consolidada, ser valorados documentos provenientes do poder público, especialmente do município, sem prejuízo de outros meios de prova. Inciso 2º. Quando a área a ser desmembrada dispuser de registro imobiliário anterior a 20 de agosto de 2009, sendo que somente uma gleba resultante do desmembramento poderá ter área mínima de 125 metros quadrados, com frente mínima de 5 metros. As demais glebas, quando for o caso, estão sujeitas às normas do inciso 2º do artigo 6º desta lei complementar. Artigo 3º. Fica revogado o parágrafo único do artigo 25 da lei complementar número 2118, de 8 de maio de 2017. Artigo 4º. O artigo 25 da Lei Complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, passará a vigorar com a seguinte redação e acrescido dos parágrafo 1º com seus incisos. Faltou os incisos, falar dos incisos aqui, né? Do parágrafo 2º com a seguinte redação. Artigo 25. As obras de portaria, fechamento do entorno do loteamento e instalações sociais e recreativas dos moradores serão analisadas, aprovadas e executadas concomitantemente ao projeto de parcelamento do solo. Parágrafo 1º. O fechamento do entorno do loteamento poderá ser efetuado através de muro de alvenaria ou de alambrado, com os seguintes requisitos mínimos, sendo que em ambos os casos, os mesmos deverão receber tratamento paisagístico, como cerca viva, trepadeira ou outro tipo de tratamento, desde que devidamente aprovado pelo Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos do município. Inciso 1º. O muro deverá ser de alvenaria e ter no mínimo 2,50 metros acima do solo. Inciso 2º. O alambrado deverá ter no mínimo 2,70 centímetros acima do solo.
incluindo um muro de alvenaria que deverá ter no mínimo 40 centímetros acima do solo, sendo que o alambrado deverá ser estruturado com no mínimo morões de concreto curvo de 10 por 10 centímetros e com tela de arame galvanizado quadrangular, losangular, fio 2,11 milímetros, 14 BWG, malha 8 por 8 centímetros. Parágrafo 2º. Os hábitos relativos às obras especificadas no caput desse artigo serão expedidos concomitantemente com a edição do decreto de recebimento das obras do loteamento. Artigo 5º. As demais disposições da Lei Complementar número 2118, de 8 de maio de 2017, ficam inalteradas. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Bueno Brandão, 12 de julho de 2019. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de alterar, revogar, suprimir e acrescer dispositivos da Lei Complementar número 2118, de 8 de maio de 2017. Assim, pretende-se alterar a redação do inciso 1º, da linha H, do inciso 5º, do artigo 6º, para deixar clara a obrigação do loteador de efetuar a construção de todo o passeio na área a ser parcelada, inclusive em áreas públicas, como áreas verdes, institucionais e outras, evitando, assim, qualquer tipo de questionamento. Também está se alterando o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar 2118, de 8 de maio de 2017, para a inclusão de 2 incisos. Assim, o inciso 1º está deixando a redação do antigo parágrafo 1º mais clara e o inciso 2º irá permitir o desmembramento de áreas em áreas menores, desde que o seu registro no cartório imobiliário seja anterior a 20 de agosto de 2009, aumentando-se assim o número de lotes disponíveis em nossa cidade e estimulando-se novas construções. Assim, aprovado o presente, permitiremos o desmembramento para que uma única gleba tenha área mínima de 125 metros quadrados, com um mínimo de 5 metros de frente. Todavia, as glebas estão sujeitas às normas positivadas no inciso 2º do artigo 6º desta lei complementar. Ressalta-se que a Lei Federal número 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, permite que a legislação municipal determine os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, legislando sobre as áreas mínimas e máximas de cada lote, desde que respeitando o mínimo da legislação federal de 125 metros quadrados e 5 metros de frente. Artigo 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos. Inciso 2º. Os lotes terão área mínima de 120 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificações de conjunto habitacionais de interesse social, previamente aprovado pelos órgãos públicos competentes. Parágrafo 1º. A legislação municipal definirá a cada zona em que se divida o território do município os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão obrigatoriamente as áreas mínimas e máximas de lotes e coeficientes máximos de aproveitamento. Redação dada pela Lei 9.785, de 1999. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que cabe aos municípios a competência de legislar sobre o parcelamento do solo, podendo estabelecer a metragem mínima desde que haja interesse social. Vejamos. A ementa, apelação civil, alvará judicial, registro de imóvel, artigo 4º, inciso 2 da Lei número 6.766/79, Lei Municipal número 4.292 de 2011. Recurso desprovido. 1.
Ainda que nos termos do artigo 2º da Lei Federal número 6.766 de 1979, seja permitido apenas 2 formas de parcelamento do solo urbano, loteamento e desmembramento. Cumpre ressaltar que é aceito pela jurisprudência uma terceira modalidade denominada de desdobro, que nada mais é que a divisão da área do lote para a formação de um novo ou de novos lotes. 2. Nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, razão pela qual a legislação municipal pode estabelecer metragem mínima diferenciada para os lotes situados em seu território, desde que evidenciado o interesse social. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apelação civil, número 10016.16.0036.75/8/001. Relatora Tereza Cristina da Cunha Peixoto. 8ª Câmara Civil. Julgamento em 23/2 de 2018. Publicação da súmula em 5/3 de 2018. Além disso, o Tribunal de Justiça Mineiro demonstra que a divisão ou desmembramento de imóvel não é possível apenas quando as áreas resultantes forem inferiores à fração mínima ideal determinada pela legislação municipal. Outra emenda. Apelação civil, ação de dissolução de condomínio e alienação judicial de bem de imóvel, bem indivisível, direito à moradia, inaplicabilidade. Artigo 1320. Código Civil. Prevê que a todo tempo será lícito ao condomínio exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Das características do imóvel e da fração pertencente a cada condomínio, não é possível a divisão ou desmembramento de imóvel quando as áreas resultantes forem inferiores à infração mínima ideal referente ao município em que se localiza. O direito à moradia não pode ser utilizado como matéria de defesa para manter um dos condomínios no uso e gozo do imóvel indivisível. A ausência de vontade de manter a sociedade condominial por um único condomínio é motivo legal suficiente para sua dissolução. TJ de Minas Gerais, apelação civil, número 10070, né, 1702, 14.0023.24/4/001. Relatora Juliana Campos Horta. 12ª Câmara Civil, julgamento em 31/10 de 2018, publicação da súmula em 8/11 de 2018. Ainda, o presente projeto de lei complementar visa melhorar a redação do artigo 25 da lei em questão, deixando clara a forma de como deve ser efetuado o fechamento do entorno dos loteamentos fechados e prevendo que este fechamento deve receber o tratamento paisagístico para não causar desconforto visual, harmonizando com o ambiente. Assim, ante todas as fundamentações exibidas, destaca-se a necessidade de efetuar as alterações supracitadas para melhor organizar o uso e parcelamento do solo em nossa municipalidade. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 023/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentado, senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pela Exanta TV, sempre com a importante representação do senhor Fernando Costa. Boa noite também a quem vai nos acompanhar pelo próprio Facebook da Câmara Municipal, em suas gravações. O projeto em questão, ele é
todo importante. Mas como todo projeto de lei, ou projeto de lei complementar, ou projeto de resolução, ou decreto, ou outras normativas da administração pública, sempre temos algo que nos chama mais a atenção dentro daquele projeto, dentro daquela proposta. O artigo 1º, da linha H, do inciso 5 do artigo 6º, da Lei Complementar número 2118, que a construção de todo passeio na área a ser parcelada deve ser pavimentado. Essa é a redação atual. O que muda, nesse caso, inclusive nas áreas públicas. Vejamos o tamanho da importância disso. Áreas públicas, áreas comunitárias, áreas institucionais, áreas de lazer, isso são áreas públicas. Então, da forma que encontra-se a legislação hoje, é obrigado a fazer os passeios nas áreas, na frente dos lotes, que vão tornar-se propriedades privadas. Vão tornar-se, não, são propriedades privadas, apenas estão sendo parcelados. E na área pública, que é de atendimento coletivo, não há obrigatoriedade. Eis a importância disso. A inclusão das palavras, inclusive nas áreas públicas. Portanto, nós estamos determinando, pela legislação atual, um atendimento para uma parcela de pessoas. Com a inclusão, inclusive nas áreas públicas, vai atingir a todos. Olha só como faz a diferença uma pequena frase numa legislação. Já o artigo 2º do projeto de lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação. Eu vejo aí a menina dos olhos, é lógico, não desprezando os demais termos, mas a menina dos olhos deste projeto de lei complementar. Porque hoje é possível ter desmembramento menor, só que em áreas consolidadas anteriores a 20 de agosto de 2009. Salvo engano, os vereadores da 17ª legislatura lembram desse assunto. Foi na 17ª legislatura que nós tratamos desse assunto. Hoje, os vereadores que se encontram na 18ª legislatura, que não estavam na legislatura anterior, não passaram pela aprovação desse dispositivo. A vereadora Maria Helena de Godoy Santos lembra, talvez também, o vereador José Raimundo de Castro, a vereadora Cláudia, a vereadora Suelene. Inclusive, eu fiz uma emenda modificativa melhorando a redação naquela oportunidade para ficar mais clara. Só que só em situações consolidadas permite-se o desmembramento com área menor que os 250 metros quadrados hoje. Né? Os lotes hoje devem ter, em áreas urbanas, 250 metros quadrados com 10 metros de frente. Então, somente em áreas consolidadas anteriores a 20 de agosto de 2009, que pode ter desmembramento menor. Mas vejamos o caso. Nós temos quantas áreas que são nuas, que são cruas, dentro da nossa cidade. Entre prefeito Washington Correia Salles e Barão de Campo Místico. Não vou falar o proprietário por uma questão de ética. Entre Benjamin Rossi e Amazonas, na saída para Munhoz. Entre Pará de Minas e Modesto Alves Coutinho. Quantas outras áreas, assim que eu não venho, né, eu não tenho comigo. Num levantamento anterior, eu me assustei com o número de lotes vagos dentro do município, com áreas maiores que 500 metros quadrados. Vocês lembram daquela alteração que dava desconto de 75% no IPTU? Lembra que eu elaborei um projeto de lei e nós aprovamos por unanimidade a retirada desse dispositivo? 258 áreas vagas superiores a 500 metros quadrados dentro da área urbana do município. É coisa absurda. Isso acima de 500 metros quadrados. Então, usando esses dados anteriores e conforme a legislação se encontra, vejamos o inciso 2º, porque o inciso 1, ele trata da mesma forma que se encontra a legislação hoje. Regularização de desmembramento já consolidado, assim considerado a situação fática anterior a 20 de agosto de 2009. Esse está igual à legislação atual. Mas a menina dos olhos, na minha opinião, é o inciso 2.
Quando a área ser desmembrada dispuser de registro imobiliário anterior a 20 de agosto. Então, nós não estamos sendo aqui inconvenientes, impertinentes, traçando duas datas. Nós estamos usando a mesma data da legislação atual. Então, nós não estamos tratando o assunto de maneira diferente. Isso é importantíssimo também. Qual a data? 20 de agosto de 2009. Então, tanto para as áreas consolidadas quanto para as áreas cruas, pode-se fazer desmembramento. Só que, ter registro imobiliário anterior a 20 de agosto de 2009, sendo que somente uma única greba resultante do desmembramento poderá ter área mínima de 125 metros quadrados. O porquê? Caso nós permitamos que mais lotes dessa greba crua, dessa área crua, tenha área menor que 250 metros quadrados, nós estamos desfavorecendo aquelas áreas menores e os novos loteamentos. Aí nós estamos tratando as pessoas interessadas de maneira diferenciada, o que não é permitido por lei, todos são iguais perante a lei. E mais, pode ocorrer o parcelamento de microlotes. E aí cai numa coisa que os arquitetos e engenheiros chamam muito de impacto de vizinhança. Aí começam-se as reclamações. Aí começam-se os conflitos de vizinhos. Hoje eu vejo a nossa legislação com bastante vigor, com bastante importância, que 250 metros é uma metragem boa para lotes. E então, essas áreas aí com 500, 600, 700 metros quadrados que têm o direito de desmembramento, num desses lotes pode ser menor que 250 metros quadrados, desde que tenha 125 metros quadrados, conforme a vereadora, secretária, Cláudia Cristina de Lima Sá, fez a leitura, que é a Lei Federal 6.766 de 1979. É a lei mãe, é a lei originária do parcelamento do solo urbano. Nós não podemos desrespeitar essa lei. Nós podemos instituir áreas mínimas maiores que 125. Menores não, a não ser que se encontre em zona de habitação de interesse social. Aí o assunto é outro. Aí nós estamos tratando de uma maneira diferente. Não é o caso aqui. Que a gente chama de ZHIS, pelo nosso plano diretor. Que inclusive vence agora nesse ano de 2019. Portanto, eis aí. Além de nós permitirmos o desmembramento de área já consolidada, as áreas cruas poderão ter um lote menor também, facilitando o acesso à aquisição de lotes pelas pessoas. Isso é importantíssimo. Eu vejo aí o maior salto dessa legislação. E, por fim, foi um pedido do próprio Conselho Municipal do Turismo, conforme nós aprovamos também o loteamento Dona Leli, o residencial Dona Leli, lá foi fechado de muro. Só que, na opinião das pessoas, principalmente dos membros do Conselho Municipal de Turismo, o muro ele dá um impacto negativo. Apesar de lá ter um recuo, lá ter plantado algumas palmeiras na frente, mas realmente eles não deixam lá de ter a sua razão. Portanto, nós estamos ampliando a forma de fechamento. Hoje só fala de muro. Para ter muro, precisa ter tratamento paisagístico, ou a pessoa pode fazer alambrado. Mas aí a legislação deixa uma lacuna, que se nós permitirmos alambrado, que tipo de alambrado? É o que se encontra no inciso 2. Então eu vejo com bons olhos isso também. Mas com todos respeito às demais normativas, às demais propostas. Para mim, essa questão do inciso 2, permitir numa área crua um lote menor, para mim é espetacular. Isso vai favorecer a quem queira comprar uma área menor, com um poder aquisitivo, infelizmente, menor também. Então, eu vejo com muitos bons olhos esse projeto de lei complementar. Obrigado. Senhora presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Permissão para que eu faça uso da palavra sentado? Concedido. Só complementando as palavras colocadas, muito bem colocadas aí pelo vereador Antônio Marcos Martins, a respeito do projeto 023, que é o parcelamento do solo. Inclusive, na época, quando nós aprovamos, o que foi colocado que não tinha, né? Foi feito, e lógico, depois vai surgindo as demandas e a gente vai vendo os resultados e tal, e nenhuma lei ela é definitiva. Ela pode ser alterada a qualquer momento. Né? Então, com as dificuldades encontradas, já veio o projeto para a gente fazer essas pequenas alterações. Como isso tem um outro projeto que já foi pedido 2 vezes a retirada dele também, que é
Código de Obras, que é um outro projeto muito importante para o município também, que também está sendo feitas as correções. É melhor você ter e fazer as correções do que você não ter nada e ser feito de qualquer jeito, né? Mas esta aqui foi até discutido, foi muito bem discutido, e estou vendo aqui que realmente houve o que? Alteração, bastante alterações aqui no artigo 6º, o artigo que mais houve as alterações. E exclusão e inclusão, né? No caso aqui, o artigo 6º, no seu inciso 1º, ele não trazia, inclusive, nas áreas públicas. Foi incluído, porque aqui eles faziam todos os passeios e as áreas públicas ficavam de fora. Tem uma área pública municipal que nem rua tem. Não é? Jardins dos Pássaros. O município tem 9 lotes, o loteador não fez nem a rua e muito menos orçamento. Se a prefeitura quiser desfazer desses lotes, leiloar esses lotes, a prefeitura vai ter que ter o gasto com esse tipo de despesa. Fazer a rua e o calçamento. Isso seria no contrato, na época do parcelamento lá, já era previsto esse desmembramento, né? E o parcelamento do solo já era previsto que deixaria desta forma, ficaria já a rua e os lotes prontos para que a prefeitura só venha ou fazer uso, ou fazer um leilão, o que achar o melhor destino para esse bem, né? Então, inclusive nas áreas públicas, foi muito bem esta inclusão. Também aqui no artigo 1º, né, que foi incluído, acrescido essa aqui, e o artigo 2º, que também fala do parágrafo 1º do artigo 6º, ele teve alteração do inciso 1º e foi acrescentado, parágrafo 1º foi acrescentado o inciso 1 e o 2, que a regularização do desmembramento já consolidado, assim, considerado, aqueles da 20/9, que é aquele parcelamento que nós vemos muitas dificuldades e alguns lotes, algumas propriedades, inclusive de agora problemas de inventários, né? Que a gente observou isso e fomos ver, e realmente, se não fizesse essa alteração, ficaria difícil. Na época, ninguém preveu que poderia isso aqui estar acontecendo. Aqui está dando abertura para que venha a legalizar, desde que seja comprovado até 20 de agosto de 2009. E também o inciso 2º, que trouxe os 25 metros, que é a lei federal, né, para projetos sociais, que a lei federal determina isso, é o mínimo, né? Se você tem uma greba de terra aí que você tirou 3 lotes de 250, sobrou 130, 140 ou 125, ele também pode ser desmembrado. E da forma que estava, todos teriam que ter a mesma medida, 250. Né? Às vezes você tira 3 de 250, sobra 230, você não pode desmembrar. Né? Então aqui pelo menos está ajudando nessa parte também. No artigo 25, foi acrescentado também o parágrafo 1º, com seus incisos 2, 3 e 4, a respeito do alambrado. Né? Porque da maneira que estava, o alambrado estava subentendendo até uma cerca de arame e era um alambrado. Né? Então houve uma melhora aqui para que realmente fica dentro daquelas normas para não estar fazendo de qualquer maneira esses fechamentos nessas propriedades. E aí, como já foi bem dito pelo vereador, eu paro por aqui, também vejo de bons olhos essas mudanças e meu voto é a favor. Com a palavra, a vereadora Doroteia Paula Amaro Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Permissão, porque eu faço uso da palavra sentada. Quando foi feito o parcelamento do solo a anterior, de 250, eu fui contra, porque nem sempre, às vezes, a pessoa tem condição de comprar um lote mais caro. Então, eu fui contra esse projeto, eu tenho ele em casa, e nesse aqui eu sou favorável, porque às vezes a pessoa não tem condição de comprar um de 250, mas um de 125 metros tem o dinheiro. Então, eu sou favorável a esse projeto, sim, e veio em uma boa hora, senhora presidente. Meu voto vai ser sim. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com permissão, para que eu faça Sim, uso da palavra concedido. sentada.
Então, aqui no artigo 1º, que está alterando, né, o artigo 6º, a construção de todo o passeio na área parcelada, os vereadores já fez a colocação muito bem, inclusive nas áreas públicas, eu acho bem interessante que realmente que torne obrigatório, sim. Eu acho que passeios, tem a questão da acessibilidade, eu acho que todos têm a obrigação de fazer, sim, o seu passeio. E manter, né, fazer e manter ele em ordem, né? Não aqueles degraus horríveis que acaba que, né, deixando aí cada vez pior, né? Então, a gente tem que ter acessibilidade. Passeio, então, tem que se tornar obrigatório mesmo, concordo. A questão aqui do artigo 2, que fala da questão aí do desmembramento, quem tem registro à lei anterior, né, de 20 de agosto de 2009, que pode, uma gleba de 700, uma gleba maior, pode ser parcelada 250 metros, que é o mínimo, né? E como o vereador já colocou. E, então, sobrar um pedaço lá de 125 metros, 130 metros, pode ser desmembrado também. Então, eu achei interessante que está beneficiando as pessoas que não, né, que têm condições de comprar um lote menor e fazer, né, sua construção. Então, foi importante, sim, que foi feita essa mudança nessa lei do parcelamento do solo. Aí, na questão aqui do artigo 25, que fala das obras de portaria. Até questionei o arquiteto, né, o Juninho Basílio, sobre essas obras de portaria, que eu não entendi muito bem. Porque quando falava de fechamento do entorno do loteamento, aí ele foi me explicar que era referente a loteamentos, num caso, seria os condomínios, né? Eu falei assim, o pessoal vai fazer lote, fechar o lote de alambrado, ainda plantar cerca viva, e vai ficar muito feio. Isso eu questionei ele. Porque não existe dentro da cidade fechar com alambrado, né? E sim com um muro de alvenaria, que é o mais comum. Daí ele me explicando que era em relação aos loteamentos, os condomínios. Daí, né, eu até concordo, né, que se fecha ou com alambrado ou com um muro de alvenaria. Porque daí dá né, essa visão, né, paisagística e fica mais bonito, né, aparentemente. Mas se fosse dentro da cidade, o alambrado fica muito feio. E o alambrado é mais para chácara, né, para sítio. Foi o meu questionamento quanto a isso. Mas ele me explicou direitinho em relação aos condomínios. Não tem, assim, não tem o que me opor. Como diz, né? Vou votar a favor, porque eu acho que a gente tem que se tornar as leis, quando foi feito lá em 2017, né, a legislação, a 17ª legislação, que se tratou desse parcelamento do solo, realmente, na época, o loteamento de 250, o mínimo, ele não estava beneficiando os que não têm recurso, né, que às vezes tem um recurso, não dá para comprar um lote maior. E todos sabem que os lotes aqui em Bueno Brandão é muito caro. Lotes, aluguel de casa, é um absurdo. Então, a situação financeira, né, não está favorável e fica cada vez mais difícil de conseguir comprar um lote aqui no nosso município. Então, muitos vão investir fora, vai comprar lotes fora, porque é bem mais barato. Então, o que a gente tem que fazer, nós que estamos aqui como vereadores, a gente tem que se tornar a lei mais acessível à nossa população e não dificultar ela cada vez mais. Então, com certeza, meu voto é a favor. Permita-me uma parte, senhora vereadora. Sim. Essa questão do alambrado, ela Vossa Senhoria, Vossa Excelência, aliás, não deixa de ter razão, mas eu posso elencar alguns casos que Bueno Brandão, a área urbana, tem alambrados. Vou citar o exemplo, a chácara na saída para Munhoz. É alambrado, e é um alambrado bem feito. Um outro exemplo, o Clube Montesino. O Clube Montesino, ele há décadas, ele é fechado de alambrado na sua testado, na sua frente. Agora, depois que aconteceu aquele acidente, o fundo foi fechado de muro. Mas o alambrado, dependendo da finalidade do imóvel, ele condiz bem.
Vou citar um exemplo. Essas dimensões, essas nomenclaturas, esses exemplos que trouxeram aqui no artigo 25, foram retirados do projeto da creche. O fechamento da creche, aquilo lá é alambrado. Olha para ver que coisa bonita, bem arrumada. Então, às vezes a gente tem só na nossa visão, alambrado é aquele poste rústico, aquela cerca torta, mal esticada. E não. O alambrado ele tem várias definições. Então, eles procuraram, em cima daquilo que foi feito, o projeto da creche, colocar na lei, na legislação. Vou citar um exemplo que, assim, eu me lembro, o loteamento Jardim das Palmeiras, em Bragança Paulista. É alambrado. E é de alto padrão. Tem o recuo referente à pista, a rodovia, e é alambrado. E é de alto padrão. Faz tempo que eu não vou para lá, não sei se continua alambrado ainda não, mas naquela oportunidade que eu me lembro, era alambrado. Então, é que a gente se concentra muito, né? Só naquela visão. Nós temos só uma visão, né? Um pouco depreciosa da palavra, né? Mas não, nós temos bons exemplos também. Lembrado. Só para encerrar, eu entendo o raciocínio de todos sobre a questão do tamanho dos lotes. Até não é isso, a discussão dos 125 metros. Concordo plenamente com esse artigo. Mas o que cabia a nós, vereadores, e principalmente ao Executivo Municipal, eu já pontuei isso. Eu vou citar um exemplo. O Jardim Ramalho. O Jardim Ramalho é o loteamento mais recente de Bueno Brandão. Aprovado. Agora, exceto o de expansão urbana residencial Dona Lili. Os lotes foram comprados por famílias, por pessoas de alto poder aquisitivo, e compraram vários lotes, estão lá, e tem 200 metros quadrados. Porque foram anteriores à legislação. O que eu vejo como dispositivo, isso eu já falei lá atrás e volto a repetir, o Executivo Municipal, junto com nós vereadores, deveríamos elevar e muito o IPTU para lote vago. O que traz a especulação imobiliária é ter muito lote vago com IPTU barato. A área construída, eu sou a favor de um IPTU mais acessível, mas a área vaga tem que ter IPTU mais caro. E isso causa especulação imobiliária. Especulação imobiliária causa preço inacessível para os de menor condição financeira. Essa é a minha opinião. Cidades mais evoluídas aí, com pretensões, lá atrás já fizeram isso. E surtiu excelentes resultados. Eu, inclusive, dançaria. Eu tenho um lote vago. Até agora não consegui construir. E eu concordo em pagar mais caro para um lote vago. Por quê? Não gera riqueza, gera transtorno, não gera a função social da Constituição Federal para a terra. Então, o lote vago tem que ser caro. O IPTU tem que ser caro. E aí, se não constrói, vende para quem quer construir. Eu vejo que a maior saída para Bueno Brandão é essa. Obrigado pelo espaço. Eu só... completando aqui, você falou do jardim, jardim não, do loteamentos Ramalhos. Ali, você vê, a lei está exigindo que faz o muro, feche de muro. Quer dizer, quantos lotes lá vagos, alguns fizeram a calçada, os outros estão todos abertos. Então, eu acho que a prefeitura tem que exigir deles também. E como você já falou, muito bem, pessoas com poder aquisitivo, né, alto. Então, tem que exigir que feche também. Não só a frente, mas também em todo o lote. Que olha... Então, mas, veja bem, está tudo aberto e feio demais. Feio, né? Se exige de um, então tem que exigir de todos que feche também. Feche e faça a calçada. Que só alguns que fizeram lá à frente né, fizeram lá e deixaram uma portinha só. Então tem que exigir de todos. Não é só para um, cobra de um e não cobra de outro. Tem que cobrar de todos. É o meu posicionamento. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 023/2019, está encerrada a discussão.
Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 023/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paula Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelena Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 023/2019 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 013/2019. Requerimento número 013/2019. Senhora Presidente, a vereadora que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que se digne a enviar ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando-lhe que seja enviada a esta Casa de Leis as análises de água realizadas no município pela Vigilância Sanitária. Friso que devem ser encaminhados a esta casa todos os laudos realizados no município, sem exceção, especialmente os laudos do bairro Brigagão e Lavador Municipal, dos últimos 6 meses até a presente data. Lembro que é imprescindível que seja feita a análise periodicamente, pois é uma forma de constantemente garantir que a água distribuída para a população seja de boas condições, sem apresentar riscos à saúde da população. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que se precitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça a sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanar questionamentos de munícipes, sendo esta informação a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 7 dias do mês de agosto de 2019. Vereadora Miriam Guimarães Luz, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, requerimento número 013/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do requerimento número 014/2019. Requerimento número 014/2019. Senhora Presidente, a vereadora que esta subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que se digne a enviar ofício ao senhor Prefeito Municipal, solicitando-lhe que seja enviado a esta Casa de Leis informações acerca da viagem realizada pela diretora do Departamento de Saúde, senhora Jéssica Paula Reciati Nunes, à cidade de Brasília. As informações ora prestadas devem abranger a quantidade de diárias e despesas relacionadas com a viagem, e bem como qual foi o conteúdo do deslocamento, apresentando quais benefícios nosso município obteve com a mesma. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que precitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Executivo. Também é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanar questionamentos de munícipes, sendo esta informação a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 7 dias do mês de agosto de 2019. Vereadora Miriam Guimarães Luz, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, o requerimento número 014/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários, vereador José Raimundo de Castro, Sidnei Constantini, Antônio Marcos Martins. Leitura pela secretária da indicação número 060/2019. Indicação número 060/2019. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno,
indica ao senhor prefeito municipal que adeque a carga horária do cargo de assistente social. Justificativa. A lei número 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de assistente social e da outras providências, sofreu diversas alterações. Dentre essas alterações, a que nos interessa adveio com a lei número 12.317, de 26 de agosto de 2010. Tal lei acrescentou dispositivo à lei 8.662 para dispor sobre a duração do trabalho de assistência social, alterando a carga horária para 30 horas semanais, como podemos observar no artigo a seguir transcrito. Artigo 5º. A duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais. Salienta-se que os municípios possuem competência constitucional para legislar, principalmente sobre assuntos de interesse local, devendo suplementar a legislação federal e estadual, naquilo que couber. Assim, por se tratar de lei federal que regulamenta a matéria, deve o município se adequar nos moldes da lei número 12.317, reduzindo a carga horária do cargo de assistente social de 33 horas semanais para 30 horas semanais, ou ainda adequar a jornada de trabalho para aqueles profissionais cujo contrato de trabalho seja anterior à data da publicação da lei, vedada a redução do salário, conforme cita o artigo 2º da mesma. Sendo assim sendo, solicito ao senhor prefeito municipal que encaminhe a presente indicação ao Departamento Jurídico para a posterior tomada de providência. Certa de contar com apoio e compreensão de todos, coloco-me à disposição e agradeço desde já. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 21 dias do mês de agosto de 2019. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara. Quero pedir desculpa, porque o requerimento número 014, ele foi aprovado por 6 votos favoráveis. E eu disse 5, né, errei, foram 6 votos. Em votação, em turno único, a indicação número 060/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 061/2019. Indicação número 061/2019. Excelentíssima senhora presidente, a vereadora que essa subscreve, com amparo no regimento interno 207, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, indicando providências no sentido de instalar lixeira no bairro Cemitério Velho. Justificativa. Tal indicação motiva-se pelo fato de que os moradores do referido bairro não possuem local adequado para o descarte do lixo. O lixo não é descartado de maneira correta e pode causar diversos problemas para o meio ambiente, como contaminação de água, do solo e até mesmo do ar. Portanto, é de extrema importância que o Executivo Municipal instale a lixeira o quanto antes, colaborando assim com o meio ambiente sustentável e saudável. Certo em contar com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente indicação, solicito ao Poder Executivo que tome conhecimento e instale a lixeira o mais breve possível. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 26 dias do mês de agosto de 2019. Vereadora Maria Helena Godoy Santos. 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 061/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 062/2019. Indicação número 062/2019. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de retirar os redutores de velocidade localizado na Rua Califórnia. Retirar o redutor de velocidade localizado na Rua Califórnia. Justificativa.
Tal solicitação justifica-se tendo em vista que a referida lombada está prejudicando a estrutura da casa do senhor conhecido popularmente como dito do Tota, ocasionando rachaduras, além de ser uma reivindicação de vários moradores. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 26 dias do mês de agosto de 2019. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara. Em votação, em turno único, a indicação número 062/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 063/2019. Indicação número 063/2019. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar, junto ao departamento competente, a possibilidade de colocar placas de sinalização de proibido estacionar de um dos lados da Rua Califórnia. Justificativa. A presente propositura visa atender reivindicações dos moradores do local, pois os motoristas estacionam de ambos os lados, impossibilitando a passagem de veículos maiores. E ainda, na referida rua, estão localizadas oficinas mecânicas e lava-jato, o que aumenta o fluxo de veículos, tornando-a perigosa. Além de que muitos trabalham na calçada, impedindo o trânsito de pedestres. Portanto, solicito tal medida a fim de trazer maior segurança a todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 26 dias do mês de agosto de 2019. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara. Em votação, em turno único, a indicação número 063/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passo agora a conceder a palavra aos oradores inscritos no grande expediente. Com a palavra o vereador Sidnei Constantini. Boa noite, senhora presidente, Suelene Almeida. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras dessa casa, público presente, internautas. Boa noite. Permissão para falar sentada, senhora presidente? Concedido. Eu queria agradecer ao prefeito municipal, como teve também a realização da festa do bairro do Rodrigues, e também uma indicação, acho que foi feita por Antônio Marcos até, sobre a melhoria lá na estrada que dá acesso até aquele bairro e até um pouco para frente, até na divisa lá, que é um pouquinho mais para frente. E no sábado, a turma da prefeitura trabalhou o sábado todo lá. Fizeram alguns reparos, vários caminhões de cascalho nos morros que estavam mais precisando, levaram o caminhão pipa lá no bairro lá, colocaram água tudo lá e logo depois que eles passaram o caminhão pipa, choveu, então quer dizer que, mas tá bom, a chuva estava precisando. Então, olha, parabéns a todos os que colaboraram com isso aí, que fizeram lá, para a realização da festa lá, porque estava precisando mesmo de algum morro lá. E também falar com o povo, mães, pais, de alunos, tudo que sábado é o dia 7 de setembro, né? Então vai ter o desfile como teve o ano passado, foi muito bacana. Então para a turma prestigiar também sábado às 16 horas, né? E em frente à igreja, na Avenida Bom Jesus. Então o povo, os pais de alunos, todos eles estão convidados, né? Para a cerimônia da comemoração do dia 7 de setembro. E também, era para começar nessa semana também, o futebol de society do Clube Montezino. Mas ficou para a semana que vem. Então a chave A é a Cafeeira do William, Curtidos na Cachaça e ADB MG. Chave B, NP Calçados de Ouro Fino, Ponte Segura e Vila Futebol Clube aqui de Bueno Brandão. A chave C, Guabiroba Futebol Clube, Bayer de Moleques de Inconfidente e União de Bueno Brandão. Chave D, Imobiliária Campo Místico de Bueno Brandão, Ponte Nova e Cruzeirinho de Inconfidentes. Então, esse society será no Clube Montezino, então vai todo mundo prestigiar. O Fernando Costa estava perguntando, então falando, acho que, se eu não me engano, é só em sábado que vai ser realizado esse campeonato. E também,
Onde foi a abertura também da Copa TV Alterosa Record, entendeu? Da TV Record. A abertura foi em Campanha, foi na cidade de Campanha, onde lá teve a turma toda que está prestigiando a cidade aqui do sul de Minas e centro-oeste de Minas, certo? Então, uma das chaves, cabeça de chave lá, que foi a cidade de Cambuia, Bando Brandão, lá no sorteio, que teve cidade, tem cidade que é longe, é difícil. E Bando Brandão teve o privilégio de cair no grupo de Cambuia e Jacutinga também, são os 3 times. Então, a primeira partida de Bando Brandão será contra Cambuí, em Cambuí, no dia 13 de setembro, certo? A primeira partida. Então, é mais um evento também, aí, é um evento de nível grande, porque lá, olha, lá teve várias chaves lá, e até que se já pensou fosse jogar aí, lá por perto de Belo Horizonte, é difícil para ir. Então, quer dizer que, olha, pegou Cambuí e Jacutinga na primeira fase, é perto. Então, dá até para a gente ir para assistir. Então, são isso aí. O esporte está de parabéns, entendeu? Agora, já que vem aí o projeto sobre a Copinha, que a Copinha, eu acho que é gente de fora que vai fazer esse ano, entendeu? O Fabrício só vai trabalhar como secretário de esporte mesmo, entendeu? Então, é isso aí. Então, é o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Dorotéia de Paulo Amaro Silva. Permissão, porque eu faço uso da palavra sentado, senhor presidente. Concedido. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao Lucas, o responsável pela manutenção da estrada. Que sexta-feira ele foi comigo no bairro Boa Vista dos Crispim, atendeu o pedido que eu fiz aqui alguns dias atrás. E ele levou eu lá, a máquina está passando na estrada, antiga estrada velha lá do Café, está passando na outra estrada que vai para o Barbosa, vai cascalhar a estrada lá, e está ficando muito bom o serviço lá. Então, eu gostaria de agradecer, em especial a ele, aos funcionários que estavam lá. E também ele falou para mim que a ponte lá na Boa Vista dos Vicente que eu pedi, o dia que eu pedi para ir no Crispim, eu pedi dos Vicente, ele me garantiu que vai ser feita a ponte lá da Boa Vista, na antiga estrada velha, lá dos Vicente. E também lá da Boa Vista dos Crispim, um pedido ao senhor prefeito, que eles estão pedindo uma lixeira nova lá. Que a lixeira lá está meio estragada, parece que foi batido lá o carro, então estão pedindo uma lixeira nova lá. E olha, o Lucas é um excelente funcionário. Tem uma atenção especial com as pessoas, sabe escutar, ouvir o que os outros estão pedindo, dá atenção, porque eu fui com ele conversar com os moradores lá. Ele é um excelente funcionário. Eu só tenho que agradecer a atenção especial que ele está dando para o povo do município e para mim, que há tempos atrás eu não tive atenção do jeito que eu tive agora. Lucas, muito obrigado, viu? Obrigada, senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Vou iniciar aqui a explanação apenas de primeiro momento, explicar, dar uma prestação de contas, o porquê do voto contrário ao requerimento que trata do pedido de diárias da servidora Jéssica à cidade de Brasília. O porquê? Questão de legislação, o vereador José Raimundo de Castro já teceu os comentários que deviam ser tecidos. Não tem o porquê de mencionar mais sobre o assunto. Questão de diárias encontram-se no portal da transparência da Prefeitura Municipal. O portal da transparência tem o valor das remunerações dos servidores, os valores das despesas com diárias, os editais, os resultados de editais, de licitações e assim por diante. É uma questão completa. Então, é algo público. Eu uso, por exemplo, para parâmetro, o requerimento 013, da própria vereadora Mina Guimarães Luz, solicitando o resultado, ou os resultados das análises de água. Isso não é público, isso não é publicado.
apesar de ser documento público, não é publicado, porque a legislação não obriga. Votei a favor porque acho importante a chegada até nós. Agora, o 014, as informações estão no portal da transparência, então não vejo necessidade de nós solicitarmos algo que já é explícito. E também, sobre o que foi validado, qual a validade, qual a importância, o Congresso, o 35º Congresso, em sua página principal, Diálogos no Cotidiano do SUS, ele menciona que foi um encontro de 5.000 profissionais da área de saúde no âmbito do SUS, com experiências exitosas de mais de 500 profissionais, trazendo os resultados dos trabalhos em secretarias municipais. E mais, teve também elencado o programa Encontro Nacional do Projeto AEDS, o AEDS Aegypti, na mira, o que é uma situação que causa transtornos enormes ao país. Febre chikungunya, Aedes aegypti, dengue, né, tudo pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. Quantos, né, em 2015, 2016, quantos nascidos que não tiveram problema por causa da febre chikungunya, por exemplo? Então eu vejo valoroso demais esse encontro. Eu acho que é aí que é o ganho desses secretários municipais. E nós não estamos aqui tratando apenas de 1, 2, 3 secretários. Nós estamos tratando de 5.000 profissionais que foram nesse congresso. Então, esse é o motivo. As informações já são públicas, então eu não preciso solicitar. Elas já são públicas. Tá, essa é a minha explicação. A questão sobre as estradas, como muito bem colocada pela vereadora Doroteia de Paula Amaro e pelo vereador Sidney Constantini, numa conversa terça-feira, junto com o senhor prefeito municipal, falei para ele da estrada de Monte Sião. Todas as estradas têm a sua importância, todas. Mas pela legislação municipal, todos nós lembramos disso, para Monte Sião, Bom Repouso, para Socorro, para Munhoz, elas são tratadas como estradas primárias, ligam diretamente a outros municípios. E eu falei para o senhor prefeito que talvez nessa mini temporada de chuva que ocorreu, graças a Deus, nesse final de semana, poderia ter não causado transtorno. Mas início de outubro, com certeza essa estrada aqui causaria transtornos aos usuários. Ele pediu que eu elencasse os pontos, enviei para ele os pontos. E eles fizeram um apanhado emergencial. Eles têm um trabalho para fazer na estrada, que é a limpeza das margens, o alargamento, o abaulamento. Mas por hora, serviu e muito. Esse morro, o primeiro morro mais íngreme aqui, ele dá quase 1 quilômetro de extensão. Se chove em demasia, o pessoal não sobe nesse morro. Porque ele não tinha cascalho nenhum. Apenas no seu início uma fração muito mínima. E foi feito. Até foi perguntado depois como ficou, falei, ficou um cascalho grosso, ficou um cascalho difícil de transpor, mas o pessoal transpõe com calma, com marcha mais lenta, melhor que ficar encravado. No futuro próximo, se houver a compra do rolo compactador conforme vem se assemelhando, faz a melhoria. Mas o importante é trafegar com segurança, não ficar encravado, não ficar parado. É assim que funciona. No município, com mais de 350 km² de extensão, não sei quantos 1.000 km de estradas, como que vai ficar alisando tudo? Não tem jeito, nós temos que ser objetivos. Nós temos que ser para frente. Né? Nós temos que pensar que nem tudo vai ser beleza, nem tudo vai ser perfeito. Então, nós temos que ser emergenciais no momento. Não é mesmo? Então, inclusive, a abertura das estradas, conforme foi muito bem falado, na Boa Vista dos Barbosa, Boa Vista dos Crispins, estão fazendo sentido Santa Rita, Cachoeiro dos Luís, e assim por diante. O maquinário está no local, quebra. Tem que voltar para consertar. E assim, se encaminha a humanidade. Não tem o que fazer. O município nosso é muito grande. Nem sempre vai ser da maneira que nós queremos. Outra questão importante também, que estava na pauta, inclusive todos votamos a favor, foi a remoção da lombada na Rua Califórnia. Inclusive, lá existem as dos vizinhos com o mesmo nome, as donas Laura. Né? Tanto a da Ozono quanto a outra, sua vizinha. Inclusive, o seu Sebastião do Prévio também pediu a remoção daquela lombada e eu fiz um requerimento para eles assinaram, entreguei para eles já protocolaram na prefeitura e o diretor de obras pediu
a minha pessoa que até o final de semana ele possa retirar aquela lombada, que realmente, inclusive, o lavador, o muro do lavador do seu Sebastião do Prévio está com várias trincas. Já retirou, senhor Fernando? Eu tinha passado ontem lá, não tinha sido retirado. Hoje de manhã. Mas é ótimo, perfeito. Foi um pedido dos próprios, porque quando aconteceu com o senhor Alain Furquim, na rua Capitão Eduardo Carneiro, estava causando trincas na residência. Perguntou-me como faria. Eu falei, vamos fazer um requerimento, você protocola no departamento de obras, vai à análise técnica, confirma o problema, retira-se a lombada. Funciona assim. E muito bem colocado também na indicação a questão das oficinas. Na minha visão, a rua lá comporta estacionar dos dois lados e trânsito sentido único. Contudo, o problema causado lá é porque usa o espaço público para fim particular, que é trabalho na oficina. Eu não fujo da minha responsabilidade e não fujo da minha opinião. E isso eu posso até sair perdendo com isso. As pessoas podem até não gostar, mas eu não fujo. A minha opinião é, espaço público é espaço público. Eu quero consertar veículo, máquina pesada, quero fazer funilaria, eu tenho que fazer dentro do meu galpão. Dentro de um lote vazio do lado. Engraçado que nós temos legislação, inclusive lei federal, que não permite deixar entulho. Que não permite deixar material de construção. Mas aí é permitida a permanência de veículos para ser consertados na rua? Qual a coerência da situação? Não precisaríamos nem de legislação, bastaria bom senso das pessoas. Mas como sabemos que às vezes as pessoas nem é falta de bom senso, é a loucura do dia a dia, então precisa ter as notificações. Nós sabemos isso. Então vejo que lá realmente, vai proibir estacionar de um lado? Tudo bem, mas se nós olharmos friamente, há possibilidade de estacionar dos dois lados e trafegar em sentido único. A questão é que caminhões ficam na rua para serem consertados. Caminhões dos dois lados, nós sabemos, um veículo de passeio tem 2,10 metros de largura, 2,20 metros. Um caminhão, um veículo de carga, tem 2,50, 2,60. Somamos os dois de cada lado, dá 1 metro. A mais, 1 metro faz muita diferença no trânsito. Porque nós pensamos sempre, a nossa cabeça é voltada para veículos pequenos, porque nós dirigimos veículos pequenos, mas não, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar nos veículos grandes. Onde passa um grande, passa um pequeno, mas nem sempre onde passa um pequeno, passa um grande. Nós pensamos ao contrário. Então, a prefeitura deveria, nesse sentido, tomar providência. Não é só com aquelas 2 oficinas. Chamar todo mundo, vem aqui, todo mundo, vamos conversar, a partir daqui, vamos cumprir a legislação, não é mais permitido. Essa é a minha opinião e não volto atrás da minha opinião. Não sou demagogo nesse sentido. Em sentido nenhum, aliás. Principalmente nesse. Mas as indicações estão em boa hora, com certeza. Inclusive, a lombada já foi até retirada. A pedida dos próprios moradores, aliás, que estava lá causando o problema. Sobre uma outra questão do posto eleitoral. Prestação de contas, população. Por hora, o nosso posto de atendimento eleitoral está mantido. Está mantido. Por hora, por quê? O TRE, sob ordem do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai fazer um levantamento de viabilidade funcional, de produtividade. Aqueles postos de atendimento que têm um histórico de produtividade serão mantidos. Inclusive os cartórios eleitorais. Aqueles que não possuem um histórico de produtividade serão fechados. Esse levantamento, nas palavras do senhor desembargador, do senhor presidente, é para ontem. Isso é muito doloroso, porque no ano que vem é ano eleitoral. Mas são ordens superiores. Nós vamos trabalhar em outro sentido. Hoje já estive comunicando, me mexendo, para acharmos uma outra solução. Eu não vou esperar o resultado, desse levantamento do TRE de Minas Gerais. Não vou. Eu vou tomar que o nosso posto de atendimento eleitoral, ele tenha produtividade, ele será mantido. Agora eu pergunto a todos, e se não tiver a produção dentro dos parâmetros? Então, vou correr atrás, enquanto eles fazem o levantamento para lá, eu corro atrás para cá. Vamos
Vamos trabalhar de forma paralela. E com muito orgulho, eu sempre falo que as nossas decisões na administração pública, elas têm que ser tomadas para o coletivo. Inclusive, a legislação ela é muito clara. Não existe direito privado que sobreponha ao direito coletivo. É um problema recorrente em âmbito brasileiro. Eu fiz um requerimento, o número 006/2019, aprovado por unanimidade nesta casa, enviando ao senhor deputado federal Dimas Fabiano um esboço de um projeto de lei sobre postes de iluminação e telecomunicações nas áreas urbanas, urbana e rural, perdão. E o senhor deputado federal acatou a ideologia, acatou o projeto de lei, o moldou conforme as regras daquela casa, daquela Câmara dos Deputados, e o apresentou às comissões para as devidas aprovações. Portanto, se o Congresso Nacional, as comissões do Congresso Nacional entenderem que o projeto é viável, a partir daí, postes que comprovarem que trazem prejuízo, danos à locomoção de veículos e pessoas, serão retirados com o ônus dos permissionários, com o ônus das concessionárias. Hoje quem paga é o cliente. Então, a partir daqui, desta Casa Legislativa, deste vereador, Marcos Martins, nós podemos ter lá na frente uma legislação de âmbito nacional para favorecer os 210 milhões de pessoas dentro deste grande Brasil. Porque não é justo a concessionária, para economizar, colocar um poste na frente da minha residência, prejudicando o acesso de portões, acessibilidade de pessoas e assim por diante. E se eu pedir para retirar, é 10 mil reais, é 5 mil reais, é 15 mil reais. Não, isso não é justo. Teve um caso no estado de São Paulo, que eu estudei para poder elaborar, moldar, levou 30 anos para o tribunal daquele estado definir que era a concessionária que tinha a obrigação de retirar sem ônus ao requerente. 30 anos. Então o cidadão ficou lá com o prejuízo daquele poste 30 anos. Isso é justo? Não é justo. Nem um pouco. 30 anos. Dependendo da idade que ele entrou com o pedido, é perigoso ele já ter falecido e o processo não ter sido findado, transitado em julgado. Então, o deputado Dimas Fabiano aceitou a proposta e já enviou para as comissões. Inclusive, ele mandou um anexo como que vai ser a forma de tramitação, como que é o despacho do atual. Ele vai para tramitação conclusiva nas comissões, ele não precisa ir para o plenário ser votado. É tipo de projeto que vai ser nas comissões. E o porquê que nós não podemos fazer em âmbito municipal? Porque trata-se de distribuição de energia. Na época eu conversei com a doutora Neiva, ainda assessora jurídica. É uma questão federal. Na época, né, doutora, nós não podíamos fazer por aqui. Falei, então vamos enviar aonde deve ser feito. Por hora é só. Quero agradecer a todos e desejar uma boa semana. Boa noite. Obrigado. Eu tenho mais ainda para falar. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, permissão para que eu faça uso da palavra sentado? Concedido. Só complementando a respeito da votação do requerimento, como foi dito pelo próprio vereador Antônio Marcos. Não é nada pessoal, não tem nada, simplesmente devido à legislação. Porque votei a favor do requerimento 013, que não é público. Agora, eu acho que é um desperdício de tempo, de recursos financeiros e também de horas de funcionários, pedindo para mandar uma documentação que já está à nossa disposição aqui. Repetir o que já está aqui. Isso não é concebível na minha visão. Bom, agora há pouco nós estávamos falando a respeito de parcelamento de solos e desmembramentos e tal, para beneficiar as pessoas de baixa renda. Realmente, porque na época eu votei
a respeito do lote de 250 metros quadrados, porque o lote era de 200. 250 se faz 2 de 125. E de 200 você não faz 2 de 125. Devido a isso, eu sugeri e votei a favor e passou. Porque se você tem um loteamento de 250 metros, você pode direcionar ele para atendimento social e pode a prefeitura vir a desapropriar esse loteamento de 250 e se tornar ele em lotes de 125. Né? Devido a isso que eu votei a favor dos 250 metros. Porque, infelizmente, de 200 metros você não faz 2 de 25. Né? Aí não dá, a legislação não permite. O de 250 existe a permissão para você reduzir. E com isso, a nossa população que está esperando, e hoje, até o senhor prefeito deu uma entrevista, eu acho que já fez também algumas colocações, e chegou ao meu conhecimento também, que já está sendo feito o cadastramento para levantamento da demanda para o programa Minha Casa Minha Vida. Este cadastro terá como base para o governo municipal buscar parceria dentro das modalidades disponíveis no momento atual. O programa do Minha Casa Minha Vida, ele é dividido em 4 faixas. Faixa 1, 1,5, 2 e 3. Mas, no momento, o programa faixa 1, ele está suspenso devido à falta de recurso com o governo federal. Portanto, a demanda está para a faixa 1,5, 2 e 3. São aquelas pessoas que estão interessadas nos apartamentos. Esse existe recurso, a prefeitura já está recebendo o cadastramento, podemos aí, nós, vereadores, comunicar as pessoas que nós temos conhecimento para que chegue até o município, né, o público presente, quem está também nos ouvindo, que já pode ir até a prefeitura para fazer esse cadastramento para os interessados nos apartamentos, que são 96 apartamentos. Se não me falha a memória, lá no Cristo seriam 48 apartamentos e lá perto da Sadoquim, do lado da escola, né, que até onde ia ser construída a escola, e foi mudada de lugar, lá mais 96 apartamentos. 98 e 96. Ou um ou outro, né? São 2 diferentes. Não sei se lá é 98, lá é 96, ou 98 e 96. Mas vão atender aí quase 200 famílias. Né? São os apartamentos já fazer esse cadastramento. As famílias, juntamente com o requerente do processo, devem possuir uma renda, a renda familiar, né? De 1.800 até 7.000. Quer dizer, quem ganha até 7.000 se encaixa aqui também, entendeu? E a renda familiar de 1.800, porque é financiamento. Iniciar o processo de seleção. As famílias serão devidamente separadas de acordo com as rendas e colocadas em uma fila de classificação. O programa do governo federal conta com algumas regras que você precisa saber antes de realizar o cadastro Minha Casa Minha Vida. Isso é muito importante. Hoje o pessoal tem internet, muitos celulares, é só jogar lá, Minha Casa Minha Vida, informações, que vai ter essas informações também mais detalhadas. Mas a primeira regra, você não pode de maneira nenhuma possuir um imóvel quitado ou em processo de financiamento com o seu nome. Se já existe uma casa, se já tem um apartamento, você não pode participar. Né? Quer dizer, são para pessoas que não têm. Né? Segunda regra, não pode ter também tomado posse do seu fundo de garantia para financiamento de algum tipo de bem por no mínimo 5 anos atrás, contando da presente data. Quer dizer, se quem tem fundo de garantia, se já assumiu esse compromisso, não pode também. Terceira regra, seu nome não poderá estar incluso nos SPC, gerando assim restrições de crédito e seu não preenchimento dos requisitos necessários para o cadastramento de Minha Casa Minha Vida, haverá prazo para regularização. Você pode cadastrar, e se você tiver uma pendência, né, o SPC, principalmente aí, a associação comercial que cuida dessa parte, né, pode procurar com a associação comercial, alguma pendência no CPF,
que a associação e também aí alguns setores aí da própria prefeitura também ajuda a legalizar essa parte. Então, a princípio, está liberado aí o cadastramento para os interessados nos apartamentos. E o Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 1, são onde foi desapropriado os 32 mil metros, é lá do lado do Jardim das Palmeiras, né? Estamos correndo atrás e na dependência de liberação de recurso do governo federal para esta faixa 1, né? Que inclusive a própria as creches, aí, as obras que estão todas paradas de novo por falta de recurso, né? Infelizmente, isso depende, porque a Caixa até tem o recurso, mas existe aí a parte financeira do bônus da Caixa Econômica, né? Então, a Caixa Econômica não tem esses recursos para bancar a parte que corresponde aos descontos favoráveis às pessoas carentes, né? Porque essas casas aqui, você vai financiar 80, 100, se você tem a entrada, né, como muitos aí têm feito financiamento, uma casa de 200 mil, um funcionário, uma pessoa ganhando aí 3 mil reais, ele vai pagar uma parcela de 900 reais. Inclusive, é o quê? Pela tabela Price, e tem a SAC, né? A melhor tabela que ele for fazer hoje é a SAC, que essa parcela ela é fixa, da primeira à última, né? Então, hoje você começa a pagar uma parcela de 900, daqui pode ser feito financiamento por 30 anos, daqui 30 anos a prestação vai estar 900 reais. Né? Então, isso é importante. E Minha Casa Minha Vida, as pessoas têm que entender que é o seguinte, que tem que ter um pagamento, é um financiamento. Não existe na prefeitura, na Caixa, no governo federal, Minha Casa Minha Vida, que a pessoa vai lá e vai ganhar a casa e não vai pagar nada. Isso não existe. Né? A faixa 1, ele vai ter um desconto maior. Né? Dependendo da faixa 1, acho que chega até 30, estava chegando 29. Deve ter algumas alterações aí. Vamos por uma casa de 100 mil, tem um desconto de 30 mil, que é o incentivo da Caixa Econômica. Né? Então, aí, por isso que ele é a faixa 1. E reduz o juro e reduz também o valor do crédito. Né? Mas eu acho que está bem encaminhado, porque não depende só do município. Né? O que dependia do município era o terreno. Nós compramos. E isso que eu esqueci de fazer essa colocação, que ainda tem um tempinho, dá para a gente colocar. Porque quando você vai comprar um apartamento, você está pagando o terreno e a obra do apartamento. A Minha Casa Minha Vida, em Bueno Brandão, ela vai ficar mais barata ao interessado. Por quê? A prefeitura está dando o terreno. Né? No Minha Casa Minha Vida, fora daqui, assim, você faz o financiamento e você compra o terreno e constrói a casa. Né? Agora aqui não, a prefeitura está dando o terreno. Então isso vai baratear muito essa construção. Porque hoje só você comprar um lote de 10 por 25, 250 metros, que é o caso lá 125 metros, né? 125 metros hoje aqui, no mínimo uns 30, 40 mil. Né? Não é isso? Muito mais, né? Joguei por baixo, né? Mas mesmo assim, você vê, então isso já vai ser um custo-benefício, que você não vai ter que comprar o lote. Mas o desconto que o governo federal dá, que é um incentivo, quer dizer, quase que 60% da casa já está paga. Né? Ele vai financiar 30% ou 40%. Né? Então, às vezes, a hora que a gente coloca de uma forma, a pessoa imagine que... Não, mas aí você vai analisando, você vai vendo que a coisa realmente é interessante da maneira que foi feito. Né? Que, inclusive, graças a Deus, nós tivemos aqui votação por unanimidade para a desapropriação daquele terreno. Né? Está lá, não sabe, pode até ser que saia nesse período de 1 ano e meio, ainda falta da atual administração, ou às vezes pode ficar para a próxima administração, mas pelo menos os terrenos, para a finalidade, está lá e é para isso. Né? E já cadastrando esse pessoal na parte do apartamento, quem sabe daqui a uns dias surge o recurso, começa a cadastrar também já da parte do faixa 1. Né? Mas então aí a população interessada está à disposição, pode procurar o departamento da prefeitura lá na secretaria, que com certeza vão montar um departamento responsável só para esse tipo de cadastramento. Né? Por hora seria isso. Muito obrigado. Peço à vereadora Doroteia que assuma meus trabalhos.
Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Oi, Salomão, seja bem-vindo, viu? Gostaria de agradecer, né, que hoje de manhã, né, foi retirada a lombada lá, a pedido dos moradores, né, da Rua Califórnia. Gostaria de agradecer, né, os empenhados nesse serviço. E também dizer o seguinte, sobre a indicação, eu já tinha feito na administração passada, e fiz nessa administração também no início, sobre as oficinas mecânicas lá da Rua Califórnia, né? Porque realmente é um transtorno, né? Todos precisam trabalhar, né? A gente respeita, mas trabalhar na calçada não tem como, que a gente não está tendo como andar mais naquela rua. E o mesmo anda acontecendo também, achei na Benjamin Rossi, que também é entrada, né? Entrada da cidade, né? E saída para Munhoz, outra cidade lá. As oficinas também hoje eles estão trabalhando na calçada, chega a trabalhar até na rua. Então está ficando muito difícil mesmo e perigo, né? Muito perigoso a qualquer momento acontecer um acidente. Sobre a estrada dos Rodrigues, já há algum tempo tem sido orientado por uma pessoa que entende muito. Não vou citar o nome, também por ética, mas essa pessoa ela entende muito, muito, muito de estrada e ela tem orientado já há algum tempo que quando fosse feita a manutenção da estrada e logo após o cascalhamento, se fosse aguado, né, o cascalho ia parar, ia firmar, né, porque ficava embaixo da terra molhada. E isso foi uma experiência que foi feita no final de semana, não só aguou também, né, mas como também veio a chuva que veio uma boa hora. Então, com certeza, agora eles, né, vão aderir, né, essa orientação, né, de uma pessoa mais velha, que todas as vezes que fizer a manutenção, aguar para o cascalho, né, ficar, né, não sair, né. E também hoje estive conversando com o senhor prefeito, a pedido de várias pessoas, né, dos moradores do nosso município, que visse com carinho a possibilidade de não fechar a farmacinha ali em cima, a farmácia do SUS, na hora do almoço. E hoje ele já esteve em contato com a secretária da Saúde. Então, essa possibilidade vai haver, de não fechar mais na hora do almoço. Né, porque é difícil ela estar aberta final de semana, porque diz que, né, tem hora extra, tem um monte de, né, como diz, de benefício que a pessoa tem direito se né, trabalhar o sábado e domingo, né? Mas pelo menos na hora do almoço não vai fechar mais. Então isso é muito bom para nós, né? Muito obrigada e boa noite a todos. Peço à vereadora Suelene Almeida que assuma seus trabalhos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.